Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Preenchem de modo correto as lacunas da frase acima na ordem dada as expressões. Percebamos que a questão ela fala de pronome relativo e regência, né? Agora, nesses tipos de questão, como o candidato ele deve proceder? Como ele deve fazer a questão? Em primeiro ponto, ele deve identificar qual pronome relativo é adequado ao contexto, né? Porque nós temos vários pronomes relativos, nós temos o cujo, nós temos o em que, nós temos o quem, nós temos o que, né? Que é o considerado pronome relativo universal. Então, em primeira instância, nós devemos identificar o pronome relativo adequado ao contexto, segundo a sua circunstância. Em segundo ponto, nós temos que analisar o termo posposto e perceber se ele exige ou não uma preposição. Se ele exigir uma preposição, ela deve ser colocada obrigatoriamente antes do pronome relativo. Vamos analisar isso no contexto. No primeiro espaço nós temos as liberdades, o espaço em branco, se refere ao autor. Primeiro ponto, qual opção nós podemos eliminar com facilidade? Nós podemos eliminar a letra C, né? Por quê? Porque na letra C nós temos o pronome relativo cujo. O pronome relativo cujo ele tem uma especificidade. Na verdade, ele detém muitas especificidades. Porém, a sua particularidade principal é que ele fica entre dois substantivos, o que não ocorre no contexto, né? Então, só por isso nós já podemos eliminar a letra C. Um outro detalhe interessante é que o cujo ele concorda com o termo posposto e não com o termo anteposto. E perceba que o cujo, na letra C, está empregado como cujas, né? Está concordando com o termo anteposto, está no feminino e no plural, só que ele deveria concordar com o termo posposto. Então, mesmo que no contexto o cujo fosse correto, ainda assim estaria errado porque não está concordando com o termo posposto, né? Então, letra C, descartada. Agora, utilizemos o critério que eu mencionei anteriormente. Nós temos o verbo referir-se. Quem se refere a algo ou a alguém. Percebemos então que o verbo referir-se exige a preposição a, e essa preposição deve ficar anteposta ao pronome relativo. Com isso, nós temos duas alternativas possíveis, né? A letra A e a letra D. Agora, a letra D ela é descartada por quê? Porque existe uma possibilidade do A estar craseado, só que isso necessitaria de um contexto anterior, né? Em que haveria um substantivo elíptico ao contexto, né? Só que, pelo contexto limitado que nós temos, nós não podemos inferir nada. Então, nós já temos o gabarito da questão, né? O gabarito é a letra A, né? As liberdades a que se refere ao autor. Porém, analisemos o segundo espaço. No segundo espaço, nós temos dizem respeito a direitos, o espaço em branco, se ocupa a nossa Constituição. Falarei agora de uma particularidade desse substantivo direito. Não é relativa à questão, mas é interessante saber. Em primeiro ponto, o substantivo direito ele exige duas preposições, a preposição a e a preposição de. Porém, os autores eles empregam essas preposições em contextos distintos, né? Quando eu digo, por exemplo, direito à vida, perceba que eu tenho como complemento um sintagma nominal. Eu tenho um nome como complemento. Vida é um substantivo. E quando eu tenho direito em relação a um nome, eu tenho o emprego da preposição a, ou seja, o substantivo feminino abstrato direito exige a preposição a quando seu complemento for o quê? For um substantivo. Agora, quando eu tenho um verbo como complemento, como neste exemplo, direito de amar, perceba que nós empregamos outra preposição. Nós empregamos a preposição de. Então, uma particularidade interessante desse substantivo direito. Direito em relação a nomes, preposição a. Direito em relação a verbos, preposição de, né? Agora, analisando o contexto, nós faremos a mesma coisa que fizemos no primeiro exemplo. Nós temos o verbo ocupar-se, né? O verbo ocupar-se é interessante por quê? Porque ele admite três preposições. Ele admite as preposições com, em e de. Só que elas são empregadas em contextos diferentes, né? Quando eu tenho uma acepção de preencher algo, eu tenho ocupar-se com algo, ocupar-se com o trabalho ou ocupar-se no trabalho. Lembrando que esse no é a contração da preposição em mais o artigo definido masculino o. Então, tem essa dupla possibilidade,
quando eu tenho essa acepção de preencher, né? Agora, quando eu tenho a acepção de tratar-se de algo, eu tenho o emprego da preposição de, né? Que é justamente o que ocorre no contexto, né? Ocupar-se ou tratar-se da nossa Constituição. Então, nesse contexto, nós temos a preposição de exigida pelo verbo pronominal ocupar-se, né? Ocupar-se de algo. Lembrando que nós temos essa dupla possibilidade de análise, então a semântica deve ser aferida a priori, né? Então, nós já temos o gabarito, né? O gabarito é a letra A, né? Revisando os conceitos, as liberdades a que se refere, o verbo referir-se exige a preposição a, né? Então, liberdade a que se refere. No segundo contexto, o verbo ocupar-se, aí está na acepção de tratar ou versar, né? Então, nós temos o emprego correto da preposição por AD, que deve estar anteposta ao pronome relativo que. Gabarito letra A. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.